Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o alimento. Agradecer pela a semana que passou e agradecer pela semana que está por vir, que o Senhor continue caminhando conosco e nos protegendo. Abram vossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, do 15 ao 22. Mateus 22, 15 e 22. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrar-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele disse-lhes: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhes eles: de César. Então ele lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, o retiraram. Soberano Deus e Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Que o Espírito de Deus venha falar conosco através dessa palavra e nos dar mais um crescimento e entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha operar poderosamente através da Tua palavra, usando o Teu servo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Poderes assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, os fariseus, saduceus, se juntam aos herodianos para tentar persuadir Jesus na palavra. Mas Jesus tem todo o conhecimento, porque Jesus é filho do homem, é filho de Deus. Eles usam essa artimanha porque se Jesus falasse que não pagaria tributo, ficando do lado dos fariseus, dos judeus, ele estaria indo contra César. Por isso eles levaram os herodianos. Mas se Jesus falasse que era a favor dos tributos, Jesus estaria indo contra os judeus. Mas Jesus, com todo conhecimento, e a palavra de Deus ela tem poder, e com poucas palavras ela pode construir o nosso coração, o nosso entendimento. Ele pega aquela moeda e fala para eles de quem que era aquela face que estava na moeda. Eles disseram de César, e ele disse: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque Deus nunca interferiu naquilo que nos povos. Cada povo tinha seus costumes, tinha seu modo de viver, tinha seu modo de cuidar um dos outros. É lógico que tudo isso era permissão do Senhor, porque a palavra de Deus, Deus cuida de tudo. Tudo que está no meio de nós, entre nós, a nosso redor, é Deus que continua mantendo tudo girando. Essa vida a qual nós vemos, esse verde, esse ar, as estrelas, tudo foi Deus que criou, e sem Ele nada existiria. Esse povo pagava tributo porque todas as pessoas que eram conquistadas naquela época, e até nos dias de hoje, depois das guerras, elas tinham, aquelas que sobreviveriam às catástrofes, às guerras, para continuar vivas, elas tinham que dar donativos, dar tributo todos os meses ou todos os anos. Essa era a regra, essa era a lei em todas as nações foi assim. Nas ações dos persas, dos gregos, dos egípcios, igual o povo que estava escravo no Egito, aquele povo, para continuar lá dentro do Egito, mesmo escravo, tinham que pagar em trabalhos forçados, que não recebiam nada
por aquilo que eles estavam fazendo, mas se eles queriam comer, se eles queriam se alimentar, se eles queriam sobreviver, tinha que ser daquela maneira. E Deus, na sua misericórdia, Ele não faz dessa maneira. Primeiro Ele coloca Jesus para andar no meio de nós, na simplicidade, curando as nossas enfermidades. Jesus era a promessa e é promessa de ser o nosso Rei, o nosso Salvador. Mas primeiro Ele vem caminhando na simplicidade, curando pessoas e mostrando o verdadeiro caminho, e Ele é o verdadeiro caminho. E quando nós olhamos para Jesus, no meio dessa caminhada, nós também vamos acreditando. Isso é ter fé no nosso coração. Em Romanos 13:1, a palavra de Deus fala assim, Romanos 13:1. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Resistirem, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, tente, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelos castigos, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então Deus, quando coloca seu povo, mostrando para o seu povo que andava nos seus caminhos, para respeitar os governantes. Se nós notarmos, quando Deus vai tirar o povo da escravidão, lá no Egito, primeiro Ele manda Moisés falar com o faraó, para faraó libertar aquele povo, porque aquele povo estava na nação dos egípcios, aquele povo estava debaixo das mãos dos egípcios. Deus não vai pegando um povo e tirando com a sua mão forte, simplesmente por tirar. Existe toda uma regra. Deus sempre trabalha em cima das ordenanças, da lei, das regras. Ele ouve a oração daquele povo no castigo que eles estavam tendo. Naquele momento Ele lembra do pacto que Ele fez com Abraão, e aí Ele começa a agir. Mas para que aquele povo fosse tirado do cativeiro, teve que primeiro o faraó entregar aquele povo nas mãos do Senhor. Por isso Jesus estava falando, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Porque Deus nos mostra o caminho. Deus nunca obriga a gente a fazer coisa alguma. Quando uma nação invade outra nação e castiga aquele povo e toma aquela área, eles escravizam aquele povo, ainda põem aquele povo para pagar tributo por toda a sua vida. E Deus não faz dessa maneira, porque Deus é longânimo. Deus tem todo o conhecimento. Ele pega um povo que quer andar com Ele, mostra as regras, as leis, e ensina aquele povo a caminhar, e ensina aquele povo a amar a Deus de verdade, a confiar nele. Jesus Cristo está aqui passando nesse momento, no meio daquele povo, fazendo vários milagres como Ele fez, e todos aqueles milagres que Ele fez, Ele não pediu nada em troca, Ele fez simplesmente para que aquele povo acreditasse de verdade na obra que Ele estava fazendo. O importante não eram os milagres, mas era o que abençoava, o que fazia os milagres, que era o Senhor Jesus, usado através de Deus. Por isso Ele obedecia tudo. Por isso Ele continuava fazendo a vontade do Senhor. Em Daniel 2, 19 e 22, a palavra de Deus fala assim, Daniel 2, 19 e 22, Daniel.
Vamos para Daniel. Daniel 2, 19 e 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aqui um povo estava sendo cativo na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte desse povo. No determinado momento da vida de Nabucodonosor, começa a ter sonhos e pede essa revelação, e ninguém conseguia fazer. Mas quando ele fala que ele ia matar todas as pessoas, todos os sábios que estavam na Babilônia, porque não conseguiam saber qual sonho e interpretá-lo, Daniel fazia parte desse povo, e Deus começa a operar na vida de Daniel. Daniel ora junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e através daquela oração o Senhor dá a revelação para eles. Esse povo era cativo no outro país. Eles estavam aqui, nesse lugar, como escravos, foi porque um dia eles resolveram não andar mais na palavra de Deus. Esse é o mesmo povo que Deus tirou da escravidão do Egito, mas no tempo que foi passando e avançando, esse povo foi se perdendo, a geração foi se perdendo de Deus. Porque você precisa ter força de vontade e determinação para continuar adorando a Deus todos os dias. A palavra de Deus é um alimento. Se você para de alimentar da palavra, você se afasta de Deus. E quando você menos imaginar, você não quer saber de Deus mais na sua vida. Eles estavam em obediência a este rei, Nabucodonosor, porque Deus tinha estabelecido esse reino para Nabucodonosor, para cuidar do seu povo que estava andando de maneira errada, assim como os assírios já tinham feito com as 10 tribos do norte. Nabucodonosor fez com as últimas tribos, as 2 tribos do sul, a tribo de Judá e os benjamitas. Esse castigo veio porque o povo não estava mais adorando a Deus, já tinha se perdido. E Deus ainda foi longânimo com esse povo, porque disse para eles que eles iam ficar 70 anos no cativeiro, depois Deus ia liberá-los de novo. E a palavra de Deus tem poder, e aqui você vê Deus agindo em outros reinos, fazendo a vontade, outro povo fazendo a vontade de Deus. Então Deus estabelece reinos, Ele tira reis, levanta e tira a hora e o momento que Ele quiser. O povo aqui era dependente desse rei. Só que o que acontece é que quando eles falam que vão matar, o que acontece? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel oram a Deus para que Deus operasse na vida deles. E assim que é o crente ora para os seus governantes. Quando os governantes estão fazendo coisas erradas, de maneira errada, que é o que mais que sempre acontece, o que nós devemos fazer é orar a Deus para que Deus haja na vida desse povo, para que Deus haja no nosso país, assim como Daniel fez aqui nesse momento, e estava num país estranho, estavam cativos, mas quando Nabucodonosor disse que ia matar as pessoas inteligentes, os sábios, os adivinhadores, eles resolvem falar com o Senhor, e o Senhor entra nesse negócio. E quando Deus entra no negócio, Ele sempre entra para vencer. Através da oração de Daniel, o Senhor revela para ele não só o que era o sonho de Nabucodonosor, mas o sentido e o significado daquele sonho. Mostrando que reinos iam surgir lá na frente, e que a Babilônia não ia mais ser essa potência que era, que os persas iam cuidar dela, e os persas iam invadir, e depois dos persas vinham os gregos, e depois dos gregos os romanos, e assim sucessivamente, até os romanos se perderam também. Então você vê que o reino humano, ele sempre vai cair num determinado momento.
porque o ser humano não é eterno, mas o reino de Deus é eterno. Essa palavra pregada há mais de 3.800 anos atrás, hoje nós estamos pregando essa mesma palavra, e ela faz o mesmo sentido hoje no nosso coração. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Dê todo louvor, isso que nós fizemos hoje, todo louvor com alegria no coração e agradecendo pelo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Não importando com o tempo que virá, porque o tempo é de Deus, e cada vez que o tempo avança, nós também avançamos em conhecimento, em fortalecimento, em coragem, em determinação, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, nos dá tudo isso no nosso coração. Lá na frente, quando Nabucodonosor faz uma estátua e manda Sadraque, Mesaque e Abednego se dobrar, eles não se dobram. Não vamos dobrar. Não desobedeceram ao rei, desobedeceram. Mas desobedeceram ao rei porque queriam que eles fizessem algo que ia contra aquilo que eles acreditavam. Queria que eles se dobrassem a uma estátua ao qual eles já se dobravam ao Deus vivo, que tomava conta de cada um deles, que tinha uma história verdadeira com eles, e foram até o final. E um milagre aconteceu na vida deles, porque quando foram jogados naquela fornalha, o Senhor também entra junto com eles e faz o milagre, assim como Ele faz o milagre naquelas pessoas que têm fé. E que continuemos acreditando cada vez mais na palavra do Senhor. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 30, 33. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse o morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoar-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Aqui é o final das 10 pragas que o Senhor manda no Egito. Um povo cativo, um povo ao qual era escravo e não tinha a mínima possibilidade de sair daquela escravidão. Igual quando nós estávamos no mundo. O mundo simboliza o Egito, a escravidão, da bebida, das drogas, da prostituição. Se você não tivesse, se nós não tivermos Deus para nos tirar de lá e colocar sob a sua proteção, nós nunca conseguiríamos sair daquele lugar. Assim foi na vida desse povo. Um povo que num determinado momento da escravidão clama a Deus, e Deus ouve. E começa a operar na vida deles através do servo Moisés. E para que aquele povo fosse tirado do Egito, como nós já falamos, o faraó tinha que entregar nas mãos do Senhor. Fala: toma, eu estou entregando, não é esse povo, não quero mais esse povo. É assim que Deus opera nas nossas vidas. Ele não invade a sua vida, Ele não invade a sua zona de conforto. Se Deus estava fazendo da maneira que Ele estava, tirando aquele povo, é porque aquele povo estava sendo castigado, sofrido. Aquele povo estava sendo um povo oprimido pela escravidão. Então aquele povo, num determinado momento, clama a Deus, e Deus ouve, porque Deus já tinha um propósito na vida dessa nação. Deus esperou para que eles clamassem, para que eles dessem um verdadeiro valor naquilo que Deus tinha para cada um deles. E mesmo assim, lá no deserto, eles ainda pensam em voltar para o Egito. Na primeira dificuldadezinha que eles começam a caminhada deles, eles já querem voltar. Então Deus sabe todas as coisas, a gente só tem que confiar nele e continuar andando. 10 pragas Ele manda no Egito. E todas as 9 pragas, o faraó não deixava aquele povo embora. Porque Deus endurecia o coração do faraó. Porque se o faraó estava castigando tanto aquele povo,
Deus também oprime o coração dele para mostrar que Deus é justiça. Por isso nós não devemos fazer a justiça com nossas próprias mãos. Nós devemos orar a Deus e deixar Ele trabalhar no meio de nós, na nossa caminhada. Esse povo foi tirado de uma escravidão sem guerrear com os povos do Egito. Apenas Deus foi lá e fez um milagre e tirou toda essa nação. Então, você vê que nós temos que obedecer os nossos governantes. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é obedecer aquele governante, mesmo numa democracia. Quando uma pessoa ganha, foi porque a maioria votou, então deixa o cara trabalhar. Se estiver fazendo errado, vamos orar para que Deus opere na vida. É assim que o crente tem que se portar, conhecedor do Evangelho. Em Atos 12, 1:8, a palavra de Deus fala assim, Atos 12, 1:8, Atos 12, Atos 12. Aqui vamos falar da vida da passagem onde Paulo, primeiro estava Paulo e Tiago, né? Aqui Paulo já era uma pessoa já profundamente conhecedora do Evangelho. Ele já tinha a certeza daquilo que Deus tinha na vida dele, o porquê ele estava ali. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os matar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que coisa bonita. Como deve agir o crente. Herodes estava fazendo coisa errada. O povo tinha que obedecer porque era governante deles. Ele já tinha matado a espada Tiago e ia matar a Pedro. Mas olha o que o povo de Deus faz. Fazia contínua oração a ele, a Deus. Ao poder que tem a oração. Então, quando nós oramos, o Senhor muda o cenário, muda tudo, faz milagres, faz acontecer. E isso depende também da nossa caminhada, porque Pedro era uma pessoa que era verdadeira com Deus, uma pessoa que fazia o Evangelho de coração, ele tinha o coração em Deus, ele amava Jesus, ele amava a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu conhecimento. E aí a palavra de Deus fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Pedro precisava nesse momento? Precisava do escape, não era? Porque ele não ia sair dali mais vivo. Mas a oração da igreja tem poder. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado em 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro do lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as correntes. E disse-lhe o anjo, cinge-as e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. O milagre aconteceu. Deus mudou o cenário da vida de Pedro, através da oração daquele povo. E o povo de Deus não precisou de lutar com espadas, não precisou de guerrear com Herodes, porque o sentido do Evangelho não é esse. Aquele que se humilhar será exaltado. Pedro já estava ali, provavelmente o coração sentido pela perda do seu amigo, mas ele também sabia que Tiago já estava nos braços do Senhor, porque o Senhor já tinha falado para ele já tinha uma caminhada, eles já tinham uma caminhada com Deus. Então o verdadeiro sentido do Evangelho é fazer a gente avançar em momentos que muitas outras pessoas se correriam, se descabelariam, ficariam loucos, porque o crente aprendeu a confiar em Deus. E para que isso acontecesse na vida de Pedro, foi da noite para o dia? Não.
teve uma caminhada, teve erros e acertos, teve o Espírito Santo de Deus guiando eles através dessa caminhada nova, teve Jesus Cristo guiando eles antes, mostrando o caminho, falando da palavra, do poder, da cura, de amar o próximo, de cuidar das pessoas enfermas, e tudo isso no coração de Pedro foi fazendo sentido através da caminhada. E aí quando ele chega na porta da igreja, o povo orando, eles nem acreditavam. Quando a menina vai falar que Pedro estava na porta, ele falou: você está doida, menina? Nós estamos orando aqui, ele está preso. Mas aí eles vão e veem que o Senhor Jesus tinha feito milagres através da oração. Porque acreditar é continuar avançando nesse momento. Em 1 Samuel 16:10, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16:10. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Está vendo como que Deus estabelece reinos? Aqui nesse momento aqui, ele manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos filhos. Passam 7 filhos, não é nenhum deles. E aí ele pergunta: não tem mais nenhum? Ele falou: tem um, mas ele está lá cuidando das ovelhas, um menorzinho, desacreditado. E aí Samuel falou: só pode ser esse, porque aqui os que eu achei que eram, não eram. Porque Deus não vê como vê os homens, Deus olha dentro do nosso coração. E a partir desse momento Deus unge, através de Samuel, Davi, desacreditado pela sua família, porque é dessa maneira que às vezes acontece. Mas se você tiver fé no coração, essas coisas não importam. Porque as pessoas que mais vão tirar você do foco da palavra são sua própria família. Jesus Cristo, na cidade que ele nasceu, ele foi o lugar onde ele menos curou as pessoas. Ninguém acreditava nele. Quando manda ungir Davi na casa de seu pai, de seus irmãos, também ninguém acreditava nele. Mas isso não importa, porque depende de você, de cada um de nós. Somos nós que temos que acreditar. Quando nós andamos nessa caminhada, Deus vai fazer milagres através da nossa fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem recebeu o milagre, aquele cego recebeu o milagre, porque ele continuou avançando quando as pessoas mandavam ele parar. Ele continuava gritando cada vez mais, querendo receber a bênção. Então tudo aquilo que tem valor, nós temos que lutar para receber. Nós temos que aprender a respeitar, igual todos esses homens que andaram com o Senhor respeitaram, todos os governantes, aprenderam a respeitar a palavra do Senhor, a amar a Deus de todo o coração. E a partir do momento que essa caminhada vai seguindo, nós vamos nos alicerçando na palavra do Senhor. Porque tudo que tem valor dá trabalho para conseguir. Tudo que você, para conquistar, dá trabalho. Dá trabalho para conquistar uma casa, dá trabalho para você conquistar o entendimento da palavra, dá muito mais trabalho, porque isso vai depender de oração, vai depender de vontade, de força de vontade, e isso faz o crescimento dentro do nosso coração. Quando nós menos esperamos, nós vamos tendo o entendimento, porque o Espírito de Deus é colocado dentro de nós. Davi se torna rei, mas depois de vários anos lá na frente. Mas Deus cumpriu aquilo que ele tinha falado no coração
dele. O Senhor Jesus Cristo também, todas as vezes que as pessoas tentaram pará-lo, todas as vezes que as pessoas tentaram oprimi-lo, não conseguia, porque a vontade de continuar avançando para que nós fôssemos salvos era bem maior do que aquela vontade do povo tirar ele do foco. E isso faz com que nos dá essa força da gente continuar caminhando cada vez mais. Em Mateus 27, para finalizar, né? Mateus 27, 28. Mateus 27, 28. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A partir desse momento, Jesus recebe uma coroa, ele é coroado. Depois daquele povo dizer hosana nas alturas, levantando Jesus como seu rei, aqui Jesus é coroado, mas não com uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinho. E mostra para nós que tudo isso teve valor para ele. E tudo isso teve mais valor para mim e para vocês. Porque através desse sacrifício que Jesus fez, dessa caminhada que ele teve, de não retroceder hora nenhuma, nos momentos difíceis da vida dele, continuava avançando, sabendo que ele ia ter que se entregar, ia ser castigado, ia ser oprimido, ia ser cuspido, ia ser crucificado e morto. Hora nenhuma Jesus abandonou essa caminhada, porque o que ele estava fazendo era nos dando essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de perdão sobre os nossos pecados, e essa oportunidade de uma caminhada com ele agora, através do Espírito Santo que nos é dado. Por isso é tão importante essa palavra, porque ela nos dá sentido de vida. E sentido é você continuar mesmo nas dificuldades, sabendo que existe um Deus maravilhoso, a qual cuida de cada um de nós, a qual nunca nos oprime e sempre estará do nosso lado, mesmo nos momentos difíceis e muito mais ainda nos momentos bons, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre vai ter tempos de alegria com o Senhor, e por isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando e guiando, para que nós continuemos crescendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor continue fortalecendo cada um de nós cada vez mais. Obrigado, Senhor, por o Espírito Santo de Deus estar aqui no meio de nós. Que o Senhor tenha recebido os nossos louvores e nossa adoração, e que o Senhor siga nessa semana protegendo e nos fortalecendo. Abençoe as pessoas que se encontram enfermas, para que o Senhor possa operar com milagre na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.